Olá meninas, tudo bom? Hoje é 27 de abril de 2020, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 21º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Edifique Casa. O texto-chave está em Neemias, capítulo 9, do versículo 20 ao 25 e outros textos que eu vou estar lendo. Bom, irmãs, ontem nós terminamos com uma palavra maravilhosa de Deuteronômio, capítulo 6, falando que nós temos um Pai que quer facilitar para nós a nossa vida, Que se nós obedecermos Ele disse que nós ia entrar para casas que nós não edificamos, nós íamos ter poços que nós não cavamos, nós íamos ter casas cheias de mantimentos e de tudo que nós precisarmos, sem muito esforço, somente o esforço da obediência. E hoje nós vamos falar dessa edificação de casa, porque nós também estamos entendendo que a edificação de uma casa, ela trabalha junto também com os nossos filhos. A gente vai passando, de geração em geração, nós vamos passando princípios, nós vamos facilitando a vida dos nossos filhos vão vendo a gente edificar a casa, e quando eles forem adultos, eles já sabem também o caminho da edificação. Então é uma parceria, e aí eu quero falar sobre isso um pouco, tá bom? Receba a sua porção nesse dia, nessa semana, que você se erga de força para viver aquilo que Deus tem para você nessa semana. Nessa semana a gente entra também na terceira etapa do propósito, São 3 etapas de 10 dias, e a partir de amanhã nós já entramos na contagem regressiva, e aí falta 10 dias para terminarmos esse propósito, que tem sido muito, muito bom na minha vida em especial. Então vamos lá, no capítulo 9 de Neemias é um livro que ele fala muito sobre isso, sobre edificação, restauração, construção, Nós já estudamos sobre o livro de Neemias em outra caminhada de oração, e no capítulo 9 ele vai chamar o povo ao arrependimento, à confissão de pecado. Ele dá uma lembrada ao povo de tudo que Deus fez para o povo de Israel ali no Egito e tudo, mas eu quero ler o versículo 20 ao 25. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, nem a água lhe deste, nem negaste a água que mataste a sua sede. Deste modo sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhe faltou. As suas vestes não lhe envelheceram e os seus pés não incharam. Também lhe deste reinos e povos que lhe repartissem em porções. Assim possuíram as terras de Seom, a saber, o rei de Esbom, e a terra de Og e de Basa. Multiplicaste os teus filhos como a estrela do céu. Trouxeste a terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuir. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos, como também o rei, e aos povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Agora é o versículo-chave, tá, irmãs? Tomaram cidades fortificadas e terra fértil a possuíram, cheia de toda sorte. Vamos de novo. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então, aqui no versículo 25, ele repete o mesmo texto de Deuteronômio, que Deus levou esse povo e os seus filhos, em especiais, a tomar posse. Então, Deus quer fazer um trabalho conosco, irmãs, de edificação de casa, nos levar à consciência que nós precisamos edificar casas juntamente com a nossa família, Nós precisamos aprender a nos esforçar e a ver lá na frente de que nós temos uma descendência que vai construir também, que vai entrar também em lugares, como está falando aqui, casas cheias de coisas boas, cisternas já cavadas, árvores frutíferas, vão comer, vão engordar, e tudo isso pela grande bondade e misericórdia de Deus. Então, irmãs, quando nós vemos ali aquelas ruínas, hoje eu vou deixar a foto do primeiro dia, vou deixar a foto da ruína ali. Aquelas ruínas não são só das casas, aquela ruína de uma cidade. Quando a gente está passando por ali, eles mostram, que ali tinha corte, tinha alguns lugares ali, repartições públicas da cidade. Então, Deus está nos chamando a compreender essa dimensão de edificação de lar.
acordar e trabalhar e fazer comida e vamos vivendo, não é só isso. Existe algo que a gente está fazendo e que tem que ter um valor e que Deus está nos querendo levar além de uma vida comum do lar. E segunda-feira não tem dia melhor para falar disso, né, irmãs? Porque segunda-feira é o dia que nós temos que pegar o boi pelo chifre, encher de força e planejar nossa semana, já ter uma semana já na nossa cabeça já planejada, já ter menus da nossa alimentação, já saber o que você tem que fazer, já saber quais são as disciplinas que você quer investir. Essa semana eu quero ler um livro, essa semana eu quero me exercitar, essa semana eu quero cortar aquilo que me faz mal. Todos os dias tem que ser assim, irmãs. Se a gente não fizer isso, quando você menos assustar, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e nós estamos na mesma coisa. Então vamos lá, tá bom? Segunda-feira, enche-te de força. No capítulo 26 de 2 Crônicas, fala do rei Uzias. O rei Uzias, ele era um rei muito novo, e eu quero ler aqui, porque ele encheu de força e ele fez muitas coisas, tá bom? E assim Deus quer fazer com uma geração nova, né, especialmente dos nossos filhos. Vamos lá. Capítulo 26 de 2 Crônica. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou a Elade e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Então ele já começa edificando uma cidade e devolvendo para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele propôs a se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Ele saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gades e de Jabené e de Astode, edificou cidades no território de Astode, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra as meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém. A porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto no vale como nas campinas. Tinham lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Não vou terminar de ler, mas fala de outras coisas ainda que ele continuou conquistando, fez um exército, fez armas, enfim, muitas coisas. Então, irmãs, esse aqui foi um rei muito novo, mas que se encheu de força e quis conquistar. Ele quis avançar, ele quis edificar. E quando nós começamos a edificar, irmãs, nós não vamos edificar só para nós. Além da gente edificar para nós e para os nossos, é por isso que eu insisto tanto e bato tanto que nós precisamos melhorar. Por quê? Porque você só vai... Vou até falar uma palavra mais radical. Você só vai prestar no reino e prestar na terra quando você prestar para você mesmo, né? Uma pessoa que ela é imprestável para ela mesma, ela infelizmente não vai fazer muito para ninguém, não é mesmo? A gente não tem como esperar muito de quem não está fazendo nem por eles. Então, se você quer ser parceiro de Deus em várias coisas, quer ser parceiro de Deus na sua igreja, quer ser parceiro de Deus na sua família, como foi Uzias aqui, ele pegou ali a força e vamos embora. O menino tinha 16 anos. São alguns reis novos que... Uzias, Josias, que fizeram algumas coisas. E eu gosto porque ali fala o nome da sua mãe, Jecolias. Olha que interessante, era o nome da sua mãe. Não é comum eles colocarem o nome das mães, não. Normalmente colocava-se o nome dos pais, né? Porque, com certeza, a mãe desse menino influenciou esse menino dessa forma, a ponto dele conseguir, tão novo, irmãs, naquela época, tá? Ele conseguir fazer tanta coisa. Então, quando nós conseguimos romper e aprendemos o poder da edificação, a gente ajuda os outros.
Aqui está dizendo que a primeira coisa que ele fez, ele edificou uma cidade e ele devolveu ela para o lugar, né, para o reinado ali de Judá, restituiu a Judá, que pertencia a Judá. Ele foi ajudando as pessoas, ele levantou um exército. Quando você levanta um exército, você não está pensando só em você, né? Os outros estão sendo levantados, os outros estão sendo abençoados, os outros estão sendo treinados. Daquele exército ali, pode sair generais, pode sair várias pessoas que vão fazer outras coisas. Então, para a gente, irmãs, romper na nossa vida, para a gente ajudar o país. Eu tenho visto esses dias, sabe? Eu não sou muito fã de ficar falando de política, não, porque é um negócio que suga seu tempo e a gente não tem muito o que fazer, a não ser que Deus queira, a não ser que Deus chamou a gente para isso. Mas, sabe, ficar naquela coisa de política, se nós estivéssemos edificando a nossa casa com honestidade, oração, botando as coisas em ordem, mas a gente quer botar o país em ordem, a nossa casa, a nossa própria casa muitas vezes não está em ordem. Nós queremos combater a corrupção lá fora, mas aqui dentro nós estamos com a corrupção da mesma forma, né? Nós queremos que o país seja generoso, ajuda os pobres. A gente não é generoso, não ajuda o pobre, não faz nada. Então a gente tem que ter uma noção do que Deus realmente vê, do que realmente quer, né? Quando nós edificamos, aí a gente ajuda o outro. Neemias, se você ler o livro de Neemias, você vai ver isso. Neemias, ele edificou toda Jerusalém, ele fechou portas. Aqui também Uzias está falando no versículo 9 que ele restaurou, né, que ele edificou a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo e fortificou. Nós fizemos um estudo sobre as portas, eu acho que foi na caminhada 4. Falamos das 12 portas de Neemias, falamos de edificação. E aqui está falando que além de edificar, você fortalecer. Muitas vezes a edificação do nosso lar, talvez o nosso lar já está edificado, graças a Deus, já tem uma base, mas a gente tem que manter essa edificação para que isso continue sendo uma torre forte. Vamos ler capítulo 58 de Isaías. No capítulo 58 de Isaías fala assim, é um capítulo que está falando sobre jejum, tá? Depois vocês leem. Fala sobre jejum, fala o tipo de jejum que Deus quer de nós. Está falando exatamente isso que eu estava dizendo aqui, quando a gente quer que a nação seja resolvida, mas nós não resolvemos a nossa vida. Aqui está falando sobre que o jejum que Deus quer é que a gente olhe para nós em primeiro lugar. Mas eu não vou entrar no assunto de jejum, nós vamos falar no capítulo 58, versículo 11, tá? O Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você vai ser como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse agora é o versículo que eu quero falar. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparador de brecha, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Mas se você desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e eu vou te sustentar com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Tá vendo aqui, irmãs, que existe uma herança de um pai, que foi o que eu falei ontem, e o próprio Deus está falando, eu vou te sustentar com a herança de Jacó, teu pai. Eu amo esse versículo, ore esse versículo 12 do capítulo 58 de Isaías, irmãs, sobre os seus filhos. Declare, meus filhos vão edificar cidades arruinadas, vai levantar fundamento de muita gerações, será chamado reparador de brechas, e ele vai restaurar veredas, e ele vai fazer de um lugar de ruína habitável. E hoje, quando eu deixar aquela foto, eu quero que você olhe de novo, veja aquela ruína e imagina aquilo ali sendo construído. E aí você transfere para a sua vida, coloca nas áreas que você precisa
e fala: Pai, me dê força para que eu faça de lugares que está assolado, que está arruinado, um lugar habitável, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Bom, deixa eu falar alguns pontos aqui. A edificação da nossa casa, irmãs, ela tem que estar alicerçada no Senhor. Se ela estiver alicerçada no Senhor, na palavra, dia a dia, pedindo sabedoria, discernimento nas pequenas coisas, a gente vai ter uma vida muito mais fácil, né? Não sem problemas, não sem obstáculos, mas mais fácil. A gente vai ver os resultados, a gente vai entender os mistérios, né? A gente leu em Neemias que a palavra de Deus diz que o Senhor deu o Espírito para os ensinar. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Senhor, aonde eu ponho essa pedra de edificação? Aonde eu assento essa porta? Aonde eu fecho? Qual porta o Senhor quer que eu feche? Qual porta o Senhor quer que eu abro? Porque uma edificação é assim, né, irmãs? Às vezes você vai levantar aquelas paredes de ruínas assoladas e vai mudar algumas coisas porque chegou um novo tempo. Né? Talvez uma porta que estava aberta para um lado, ela não serve mais, ela precisa ser fechada. E talvez um lugar que estava fechado precisa abrir-se uma janela, abrir-se uma porta. Então nós precisamos ter o Espírito de Deus para nos guiar nessa edificação. E teremos a palavra de Deus para nos direcionar quando nós estamos edificando com o Senhor. Deus chama a gente a compreender mais uma vez que esse é um trabalho em família, porque você vai estar treinando os seus filhos. Outra coisa que agora vou ler para terminar, Gênesis capítulo 11, nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Vamos lá. Ora, em toda a terra havia uma linguagem só, a maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhe de pedras e o pedume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só. E aí eu não vou terminar de ler aqui porque Deus desceu, confundiu a língua deles e por isso chamou eles de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a sua superfície. Irmãs, nós vamos terminar com essa pergunta. O Senhor desceu para ver o que os filhos dos homens estavam edificando. Versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis. E assim nós vamos terminar esse devocional de segunda-feira com essa palavra, com essa pergunta, com essa palavra. O Senhor desce hoje para vir ver o que você tem edificado. O que é que ele vai encontrar? O que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma casa edificada para o nome dele, para que vai ajudar gerações, ou ele vai encontrar uma casa totalmente na indisciplina, totalmente na destruição, ou totalmente numa edificação egoísta que está focando somente ao nosso nome, querendo exaltar o nosso próprio nome celebre, fazer o nosso nome celebre. Talvez por isso, pela nossa desobediência, por não estar edificando algo juntamente com o Senhor, que é o nosso Senhor, né? Nós não temos mais vida, irmãs. Depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a vida pertence a Ele, né? Se a gente quiser caminhar na rebeldia, pagaremos um alto preço da confusão de línguas no nosso próprio lar. Talvez está uma confusão no nosso lar, um não entende o outro, aquela brigaiada, o marido quer fazer uma coisa, o filho quer fazer outra, a mulher quer fazer outro, ninguém sabe, não tem direção, não tem nada, porque não chegamos a um acordo que precisamos edificar para o Senhor. Que precisamos edificar algo a trabalhar a favor do reino. Que precisamos edificar para ajudar outros, né? Então, aqui está falando a história da Torre de Babel.
eles decidiram edificar algo, eles fizeram o próprio material, eles falaram, vamos fazer o material, vamos fazer os tijolos, vamos fazer as pedras aqui, e vamos edificar para nós uma cidade. Vamos fazer ela bem alta, bem bonita, e o nosso nome vai ser celebre em toda a terra, para quando as pessoas virem que nós conseguimos edificar algo muito grande. Assim, às vezes, somos nós, né, irmãs? A gente está trabalhando, correndo atrás para edificar coisas para nós, achando que a gente está indo longe, né? Eu tenho visto isso nesses dias de pandemia. Deus está sacudindo algumas pessoas que achava que estava construindo coisas grandes, que estava fazendo seu nome celebre, e balançou as bases de tudo. E ainda bem que essas que eu estou vendo parece que está voltando para o caminho do Senhor, né? Então essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam a edificar. O que Deus vai encontrar, irmãs, quando Ele descer na nossa casa? O que nós estamos edificando? Talvez nada. Talvez continuamos na inércia. Nós precisamos fazer, sabe, irmãs, um cronograma. Nós precisamos realmente desejar transformar a nossa vida. O Evangelho é transformação de vida. Nós não aceitamos Jesus apenas para nos tornar cristão. A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. Toda vez que você lê, você vai receber uma porção do Senhor, você vai receber algo do Senhor, você vai receber um ensinamento, um alento. A Bíblia diz que ela é própria para instruir, corrigir, confortar, mas nós precisamos desejar, tá bom? Um beijo, fica com Deus. A canção que eu vou deixar hoje é aquela em inglês que Deus está nos chamando, né, a acordar. Então desperta com o Senhor, queira fazer parte, queira edificar. Deus é um Deus de edificação. Todos os dias Ele está fazendo algo. Todos os dias Ele está fazendo algo. E Deus não está nos chamando para um ativismo, Ele está nos chamando para um caminhar de paz, mas nos tornando pessoas com um alvo certeiro. Que aquilo que a gente faz é realmente dar fruto, é realmente permanente, é realmente assim que vai além de gerações, como Deus falou aqui conosco, que nos daria a herança do seu pai Jacó. Então, essa é a palavra de Deus para essa segunda-feira. Vamos firme com a graça de Deus. Um beijo, fica com Deus.